se após acordar de um coma, você descobrisse que precisa sobreviver em um apocalipse zumbi, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iríamos acompanhar o Rick Grimes e o seu grupo tentando sobreviver nesse mundo caótico. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar os zumbis em The Walking Dead, temporada 2, episódio 6. No último vídeo, o Daryl estava procurando pela Sofia na floresta e acabou tendo um acidente. O cara teve que lutar para voltar até a fazenda. E aí, quando ele chegou lá, a Andrea confundiu o cara com um zumbi e fez questão de atirar nele com um rifle, mesmo após todo mundo mandar ela não fazer isso. Por sorte, o tiro pegou de raspão e o Daryl sobreviveu. Agora começamos com o Carl na fazenda do Herschel, alimentando uns pintinhos no quintal. O garoto pergunta pra Lori onde tá a mãe dos bichinhos e já deduz sozinho que ela provavelmente virou comida de alguma coisa. Aí o Carl solta uma frase bem realista para a situação do mundo, dizendo que tudo é comida para alguma coisa nesse mundo. E a Lori fica meio sem graça com o comentário, mas essa é a realidade do apocalipse zumbi mesmo. Enquanto isso, a Patrícia tá indo até o galpão dos frangos. Ela pega alguns deles e começa a quebrar as pernas dos bichos, jogando tudo num saco. O problema é que essa comida não é pra galera da fazenda. A mulher caminha até o celeiro com aquele saco cheio de frangos e sobe aquela escadinha. De lá de cima, ela joga os frangos no chão e aquele monte de walkers se joga em cima dos bichos para devorá-los. E é assim que o Herschel e o pessoal da fazenda estão alimentando os mortos-vivos, que eles mantêm trancados ali dentro. Aí passamos pro Glenn, que tá de longe observando o celeiro com um binóculo, todo nervoso e suando frio. E como o cara descobriu o segredo do celeiro, agora ele não sabe o que fazer com essa informação. Mas antes que ele pense em algo, a Meg aparece trazendo uns pêssegos frescos e já manda ele parar de ficar olhando pro celeiro daquele jeito óbvio. Ela fala que ele precisa manter isso em segredo, que não pode contar pra ninguém, deixando o Glenn naquela tensão, porque esconder um negócio desses é praticamente impossível pra ele. Em outra parte da fazenda, a Andrea vai até a barraca do Daryl para pedir desculpas por ter dado um tiro nele, e o cara ainda tá se recuperando do ferimento, mas ele é de boa com ela. O Daryl fala que ela tava tentando proteger o grupo, que não foi por maldade, então tá tudo certo entre eles. Só que o cara avisa que se ela atirar nele de novo, é melhor rezar pra ele morrer de verdade, porque se sobreviver vai ficar putaço. Aí depois de toda aquela tensão com a Meg sobre o celeiro, o Glenn pega a cesta de frutas frescas e vai distribuir para os sobreviventes. O primeiro é o Dale, mas como ele tá agindo de um jeito completamente estranho e obviamente nervoso, o T-Dog percebe isso, e o Glenn se enrola todo, tentando fingir que tá tudo normal. Só que qualquer um com 2 neurônios funcionando, percebe que o cara tá escondendo alguma coisa, já que o Glenn é péssimo demais em guardar segredos. O cara praticamente tem eu sei de algo importante escrito na testa dele, e como o Glenn não aguenta ficar quieto, ele vai confrontar a Lori sobre a gravidez dela. Ele argumenta que ela ainda precisa cuidar de si mesma, e contar logo pro Rick essa parada. E a Lori insiste pra ele ficar de boca fechada, porque não quer que ninguém saiba ainda, deixando o Glenn naquela sinuca de bico, segurando 2 segredos pesados ao mesmo tempo. E coitado desse cara, né? Enquanto isso, o Rick e o Shane estão planejando o dia de busca pela Sofia. E como o Daryl tinha achado aquela boneca perto de um conjunto habitacional, o Shane se oferece para ir checar o lugar depois do treino de tiro, que eles vão fazer com o grupo, já que todo mundo precisa treinar como atirar direito, porque nesse mundo, quem não sabe usar uma arma, tá praticamente pedindo para virar comida de walker. Aí como o Rick e o Shane estão organizando o treino, a Patrícia e a Beth aparecem pedindo para participar também. As duas explicam que querem aprender a se defender de verdade, depois de tudo que aconteceu. E como a morte do Ouris abalou todo mundo na fazenda, elas perceberam que ficar desarmadas nesse mundo novo é praticamente pedir para bater as botas. O Rick fica meio hesitante no começo. Ele fala sobre a responsabilidade e o peso de carregar uma arma, mas no fim ele acaba cedendo, com a condição de que elas sigam todas as regras de segurança, e que o Herschel tenha dado permissão para isso. As duas garantem que o velho aprovou, então o Rick fala que vai checar pessoalmente com o cara, e diz que se ele aprovar, tá tudo certo pro treino. Aí o Shane vai falar com o Carl, e o Carlinhos diz que quer aprender a atirar, já que ele precisa saber se defender nesse mundo. E o Shane fica um pouco relutante com isso, até que ele percebe que o garoto tá com um revólver enfiado na cintura da calça. Isso deixa a Lori putaça quando descobre, e ela começa a brigar com o filho. O Rick fica mais dividido na história, porque de um lado, ele entende a preocupação da Lori, mas do outro, ele sabe que o mundo mudou, e o Carl precisa saber se defender. Aí rola uma discussão séria entre a Lori, o Rick, o Shane e até o Dale, sobre deixar o Carlinhos andar armado ou não, já que o garoto pegou a arma lá no trailer, que é a responsabilidade do Dale vigiar. A Lori é totalmente contra, e acha que o filho é muito novo, mas o Rick argumenta que é melhor o garoto saber usar uma arma direito, do que ficar com medo de um revólver, e não conseguir manusear quando precisar. Aí o Shane aproveita a brecha e se oferece para dar uma aula pro Carl, ensinar o básico de segurança e pontaria, e o Rick acha uma boa ideia, sem sacar que o Shane só quer se aproximar mais da família dele. No fim das contas, eles decidem que o Carl pode aprender, mas com regras e responsabilidades rígidas. E quando o grupo sai pro treino de tiro, o Glenn fica para trás, inventando uma desculpa qualquer, dizendo que ele vai direto procurar
mentorar o Dale e aprender mais sobre mecânica. O problema é que o Dale tava parado atrás dele igual o mestre dos magos, e o senhor só apoia, dizendo que o jovem é um bom aluno. Mas assim que o grupo sai, o velho já saca que tem algo rolando. Aí o boca de sacola do Glenn não segura mais nem um minuto o segredo e cospe as 2 bombas pro Dale, contando dos zumbis no celeiro e da gravidez da Lori. E lá no campo de treino, a galera começa a praticar tiro. O Carlinhos tá todo empolgado pra aprender e já consegue dar uns tiros. A Andrea também tá treinando, e o Shane acha que ela errou todos os disparos, mas na verdade ela estava mirando em um alvo menor ainda, o que deixa os caras impressionados. E por isso, o Shane entrega uma pistola melhor pra ela, falando que tem mais munição e é mais fácil de controlar o recoil. E enquanto o pessoal treina, o Dale vai ter uma conversa séria com o Herschel nos estábulos. Ele fala que passou perto do celeiro e ouviu os gemidos dos Walkers lá dentro, e o Herschel fica surpreso que alguém descobriu, mas mantém a postura firme. O velho deixa claro que acredita que os Walkers são pessoas doentes, não monstros. Ele acha que vai ter uma cura, que eles vão voltar ao normal. Só que o Dale tenta argumentar que o pessoal ali na fazenda foi cortado cedo do mundo exterior. Eles não viram os horrores lá fora, que não tem mais comunicação, não tem mais nada funcionando. Mas aí o Herschel revela que a esposa dele e o enteado estão lá no celeiro junto com os outros mortos-vivos, e é por isso que ele não quer aceitar que eles viraram monstros de verdade. Com isso, o Dale oferece ajuda para reforçar a estrutura do celeiro, mas o Herschel garante que o lugar já tá seguro. E o dono da fazenda pede pro Dale manter sigilo, porque nem todos do grupo do Rick são confiáveis como o próprio Rick, e dá pra sacar que ele tá com medo do Shane descobrir e sair atirando em todo mundo. Bom galera, pra começo de conversa eu já vou iniciar pela parte mais burra aqui, e eu não estou falando de uma criança pedindo para atirar. Apesar da ideia ser perigosa, ela não é tão estúpida quanto a ideia da Patrícia, galera. E na verdade a ideia deve ser do Herschel, e ela só está obedecendo. Eu acho que talvez essa seja a coisa mais estúpida que eu já vi até agora na série. Eu sei que no futuro acontecem muitas burrices, mas alimentar zumbis com galinhas vai ficar no top 1 por um bom tempo. Não basta manter os zumbis no celeiro, tem que ficar dando comida para morto-vivo ainda. Fazendo isso, ela está desperdiçando recursos valiosos, pessoal. Já que além de servir de alimentos, as galinhas produzem ovos, né? Uma fonte de proteína extremamente valiosa, sem contar que os animais não são complicados de manter. E deixando essa burrice de lado, parece que a experiência de quase morte do Carlinhos fez ele mudar bastante a visão de vida e perder uma parte da inocência que crianças têm, começando o processo de farm de aura do garoto. E vamos combinar, galera, ele está sendo bem realista quando afirmou que tudo nesse mundo é comida para alguma coisa, já que agora os humanos não estão mais no topo da cadeia alimentar, já que os zumbis caçam os humanos, e provavelmente logo terão outros humanos caçando humanos também. Fora que o garoto parece respeitar muito mais uma arma, e até mesmo ter mais maturidade sobre o assunto que a Andrea, por exemplo, que vê uma arma e fica toda atiçada para atirar em alguma coisa. Parece que essa mulher acha que tá jogando o modo zumbi no COD. Então, apesar dele ser uma criança, a realidade do garoto mudou demais, e é praticamente impossível ele crescer da mesma forma que uma criança normal. E isso é algo lógico de se aceitar, galera. Não adianta sonhar que o mundo irá voltar ao normal, ou que um dia eles irão viver tranquilos, porque isso é mentir pra si mesmo. É claro que o grupo pode deixar a fazenda mais segura e viver relativamente bem, mas eles nunca estarão 100% seguros, pois sempre terá a ameaça de algum walker passando por uma cerca que teve problemas, ou até mesmo humanos mal intencionados que podem querer roubar o que tem na fazenda. E sobre o segredo do celeiro, até que o Glenn demorou demais para revelar a verdade pra alguém, pois isso colocava o grupo inteiro em risco, ainda mais que eles dormem pertinho do local, e barracas não vão segurar os zumbis. O Glenn deveria ter contado isso pro Rick antes do pessoal sair para treinar. Dessa forma, o xerife poderia conversar com o Herschel sobre como isso é uma loucura total. E por falar em conversar com o Herschel, dessa vez o Rick acertou em dizer para Patrícia e para Beth que primeiro ele vai checar com o senhor sobre as mulheres irem aprender a atirar, já que realmente é uma boa ideia, mas o melhor mesmo é evitar mais desavenças, pois o grupo está dando bastante trabalho na fazenda, e provavelmente o Herschel está esperando qualquer deslize do Rick para mandar geral embora, ainda mais que agora ele sabe que o Dale descobriu sobre o celeiro. E eu não acho que o Dale deve guardar segredo do Rick, afinal é a vida do grupo que eles estão colocando em perigo, deixando aqueles zumbis presos no celeiro, já que eu acho difícil que o pessoal da casa vai ser atacado pelos zumbis se eles escaparem. Eles só vão precisar acordar no dia seguinte e sair caçando zumbis para pôr de volta no celeiro. Agora o pessoal do lado de fora vai se lascar bonito se esses walkers escaparem, porque pra mim o Herschel tá em negação total, galera. Ele acredita seriamente que tudo isso é apenas uma doença e que ainda não foi encontrada uma cura pros zumbis, mas mesmo que um dia eles encontrem, manter zumbis presos assim é simplesmente inviável em várias maneiras, desde a parte da logística, já que os walkers podem escapar, até mesmo a parte da alimentação, já que os recursos ali não são infinitos, e com certeza uma hora ou outra vai ficar pesado produzir recursos para eles e pros zumbis. E o senhor só está fazendo tudo isso, pois tem pessoas que ele conhecia lá dentro, mas é muito melhor ele pedir para alguém lidar com isso para ele, se ele não consegue se despedir dessas pessoas, pois agir com emoção no apocalipse pode custar bem caro. Em um outro momento, a Lori vai conversar com o Herschel enquanto o cara tá trabalhando, e o velho elogia o Carl, e a Lori fala que o garoto é corajoso, e que o grupo todo tem feito um bom trabalho ajudando na fazenda.
fazenda. Só que aí ele solta uma bomba. O velho espera que o grupo vá embora assim que o Carl estiver totalmente recuperado. Com isso, a Lori agradece toda a hospitalidade, mas fica visivelmente abalada com a ideia de ter que sair dali, já que a fazenda é o lugar mais seguro que eles acharam desde o começo dessa loucura toda. Então a notícia cai como uma pedra. Aí ela vai tirar satisfação com o Rick, cobrando porque ele não contou isso antes pra ela. E os dois começam uma discussão, com a Lori argumentando que é loucura total sair com o Carl recém-recuperado de um tiro, a Sofia ainda desaparecida e gente ferida no grupo. O Rick tenta equilibrar as coisas, porque de um lado ele quer respeitar a vontade do Herschel, que já ajudou demais eles, mas o outro lado, ele precisa pensar na segurança do grupo. E de quebra, a Lori tá putaça porque ele sabia disso e ficou quieto, mas ela mesma tá guardando uns segredos pesados, então é meio hipócrita da parte dela. De volta ao campo de treino, o Shane viu potencial na Andrea e levou ela pro treinamento avançado. Aí a mulher tá tentando acertar um tronco de árvore que serve de alvo móvel. Ela erra vários tiros e o Shane começa a pegar pesado demais. O cara decide usar uma tática bem agressiva, tipo aqueles instrutores militares babacas que gritam no seu ouvido. Por isso, o Shane começa a jogar na cara dela a morte da Amy, a irmã que foi mordida e virou um Walker lá no acampamento. Ele fala pra ela imaginar que o alvo ali é o Walker que matou a Amy, manda ela atirar como se estivesse se vingando, mas a estratégia falha miseravelmente e o clima fica pesado demais, com a Andrea quase entrando num colapso emocional. Ela fica extremamente irritada com a abordagem dele e larga tudo no meio do treino. Aí a mulher sai andando sozinha de volta pra fazenda, pistola da vida com o Shane. Só que o Shane percebe que passou do ponto e vai atrás dela de carro. Ele para na frente da Andrea na estrada e pede desculpa por ter sido agressivo demais. Admite que errou feio ao envolver a memória da Amy daquele jeito, que foi uma tática sem noção. E pra completar a desculpa, ele aproveita e convida ela para ir junto numa missão de busca pela Sofia, naquela área de casa que ficou para ser checada. A Andrea pensa um pouco e acaba aceitando ir com ele, porque no fim das contas, ela quer se provar útil pro grupo e atirar num zumbi, né? Enquanto isso, na fazenda, o Dale tá cozinhando quando vê a Lori enjoada por causa do cheiro da carne. O velho é esperto e percebe na hora os sinais e usa a memória que tem da própria esposa, que tinha os mesmos sintomas quando tava grávida. E aí o Dale confronta a Lori com cuidado, sem ser invasivo, e ela acaba admitindo a gravidez. Mas a conversa acaba ficando profunda, porque a Lori abre o jogo sobre o que rolou com o Shane quando ela achava que o Rick tinha morrido lá em Atlanta. Ela fala sobre a culpa que sente, sobre o ódio de si mesma por ter se envolvido com o melhor amigo do marido, e ela deixa claro que considera o bebê como filho do Rick, independente de qualquer confusão que tenha rolado. O Dale tenta confortá-la, falando sobre o valor das memórias boas, sobre como as lembranças do passado sustentam ele até hoje. Só que aí a Lori contrapõe com a realidade brutal. A infância que o Carl e esse bebê novo vão ter não vai ser nada parecida com a infância que ambos tiveram. Vai ser um mundo de medo constante, de luta pela sobrevivência todo santo dia. Os dois ficam meio balançados com isso, porque é verdade que trazer uma criança para um mundo nessas condições é quase crueldade. Depois dessa conversa pesada, a Lori vai procurar o Glenn. Ela pede desculpas por ter pedido para ele guardar o segredo e admite que precisa da ajuda dele para buscar uma coisa específica na cidade. Aí a Lori pede pro Glenn ir até a farmácia buscar pílulas no dia seguinte, aquelas de emergência para evitar uma gravidez. O Glenn topa ajudar, porque no fundo o cara tem um coração gigante e não consegue negar ajuda para ninguém, mesmo quando ele deveria. E a Meg decide ir junto nessa missão pra cidade, mas o clima entre os dois tá tenso demais. Ela ainda tá putaça com o Glenn por ter contado pro Dale sobre os Walkers do celeiro. Durante a viagem, eles discutem sobre o celeiro, sobre o que o Herschel pensa dos Walkers e sobre confiança. E a Meg ainda acredita na visão do pai dela, que os mortos-vivos são só pessoas doentes esperando uma cura. Mas o Glenn questiona se ela realmente acredita nisso, se ela acha mesmo que o pai tá certo. E a Meg não consegue responder com certeza, porque no fundo ela tem dúvidas também, mas é difícil ir contra tudo que o pai ensinou. Quando chegam na farmácia, a Meg fica irritada porque o Glenn não quer contar o que a Lori mandou buscar. Ele reluta um pouco, mas acaba cedendo e pede ajuda dela para encontrar. Aí a Meg, vendo o que é, fica mais pistola e vai procurar, pegando as coisas da prateleira, ainda reclamando da situação toda e do quanto é arriscado fazer isso. De repente, um Walker surge do nada por trás das prateleiras e agarra a Meg com força. Ela grita e o Glenn entra no modo pânico total, mas ele consegue reagir. O cara pega uma prateleira e ataca o zumbi para libertar a Meg, mas esse golpe não finaliza o monstro, e aí ele pega a machadinha para terminar o serviço, e digamos que deu bastante trabalho. Quando termina, a Meg fica ali parada em choque, respirando pesado, processando que quase morreu naquela farmácia abandonada, e essa quase morte aumenta ainda mais a raiva dela em relação ao pedido irresponsável da Lori. Afinal, eles quase bateram as botas por causa de pílulas. Ok, galera, aqui eu tenho que concordar com a Lori. O Rick ter mantido escondido de todo mundo que o Herschel espera que o grupo vá embora após o Carl se recuperar é algo sério. Eu acho que ele não precisaria contar para todo mundo do grupo, mas pelo menos ele deveria compartilhar com as pessoas mais importantes e que estão envolvidas com a sobrevivência do grupo, como o Dale e talvez o Glenn e o Daryl. A Lori, ele deveria ter contado antes de todo mundo para pedir conselhos, afinal é a esposa do cara, né? E eu não citei o Shane, galera, porque provavelmente o Rick contaria pro cara.
cara, mas o problema é que o Rick é cego para alguns comportamentos do Shane, e contar isso pro cara, com certeza traria consequências sérias, já que o Shane é extremamente explosivo, e ultimamente o cara tem problemas de autocontrole. Eu acho que ele daria a ideia de tomar a fazenda do Herschel, ou até mesmo sabotar a liderança do Rick, por conta dele ter escondido a informação deles. Aí com outros sabendo disso, eles deveriam pensar se poderiam ajudar com algo mais concreto na fazenda, porque no momento, nós só vimos eles tirando recursos do Herschel, como água do poço, alimentos e medicamentos. E a Lori não tá muito certa também, né galera? Pois ela estar grávida é um belo argumento para ficar na fazenda, e ficar escondendo isso do Rick é pura hipocrisia. Ela não pode cobrar do cara dele guardar segredos, enquanto ela guarda também. Por isso, a Meg tem toda a razão em surtar por conta dessa pequena viagem até a farmácia. Primeiro, é pela ignorância da Lori, né? Onde já se viu abortar com uma pílula do dia seguinte. Esse medicamento serve só para evitar que o óvulo seja fecundado. Ela devia ter pensado nisso quando tava relaxando com o Shane, e depois com o Rick, né galera? Eu sei que ela falou que queria sentir algo, mas correr o risco de engravidar no apocalipse é loucura total, né? Ela já tinha uma criança para criar, outra não ia facilitar nada a vida dela. Mas vamos combinar que a Lori, além de ignorante, também é bem sem noção, né? Além de pedir um medicamento nada a ver para tentar abortar, ela ainda colocou em risco 2 pessoas gratuitamente. Afinal, aquilo não vai funcionar. Sem contar que ela colocou o melhor batedor do grupo em risco, o Glenn, já que desde o começo, ele é o cara que sabe entrar e sair dos lugares perigosos, sem ser percebido pelos zumbis. O cara é extremamente valioso pro grupo. E existe um grande problema com todo esse plano, e esse segredo da Lori. Se ela tenta fazer o que ela quer, e algo ruim acontecer, tipo uma hemorragia, uma infecção, vai sobrar pro Herschel e todo o grupo correr o risco de ser expulso. E falando sobre o ataque na farmácia, bom, pelo menos isso deve ter dado um choque de realidade na Meg. Afinal, mesmo que o Herschel ache que os parentes zumbis podem ser curados, isso não muda o fato de que os zumbis vão atacar sempre que tiverem a chance. Então, a jovem precisa acordar para a nova realidade e aprender a se defender para não acabar tendo uma vida curta nesse apocalipse. E uma curiosidade, galera, esse negócio da pílula do dia seguinte deu o maior problema pra galera da série, porque ela não é uma pílula de aborto. Ela só funciona para evitar uma gravidez logo depois da relaxada, não quando a pessoa já tá grávida igual a Lori. Ou seja, a série acabou passando uma ideia completamente errada de que ela conseguiria abortar usando esse medicamento. De volta à fazenda, a Meg chega completamente furiosa. Ela vai direto confrontar a Lori sobre o pedido absurdo que quase custou a vida dela. E a Meg joga o pacote das pílulas na mão da Lori junto com o resto das compras. Ela deixa bem claro que tá de saco cheio do grupo só lembrar do Glenn quando precisa de alguém para fazer as missões perigosas, que ninguém mais quer fazer. A Meg solta na cara da Lori que o Glenn é usado como bucha de canhão, que mandam eles se arriscar enquanto todo mundo fica de boa na fazenda. E é uma bronca merecida, porque a Lori realmente colocou os dois em risco desnecessário. Aí o Glenn vai atrás da Meg, tentando acalmar a situação, mas ela vira pra ele e fala que pra um cara inteligente, ele é burro demais, o que deixa o cara confuso, e por isso ela beija ele e diz que já perdeu gente demais nesse apocalipse, e que o Glenn tem um perfil de líder, mas que deixa o grupo inteiro usá-lo como entregador, como se fosse descartável. Aí a Meg solta que ele é isca de Walker, nada mais que isso pros outros, e que ela não aguentaria que ele se transformasse em um zumbi. E aí o Glenn fica sem resposta, porque ela tá certa e ele sabe disso. Enquanto isso, o Shane e a Andrea chegam no conjunto habitacional para procurar a Sofia. Eles conversam sobre terem que checar todas as casas, e por isso precisam ficar alertas para zumbis. E depois disso, a dupla entra nas casas abandonadas, checando todos os cômodos. Eles encontram evidências de que teve gente tentando se proteger ali, como corredores bloqueados com móveis, mas em uma pista da menina. E depois de encontrar várias pessoas finalizadas, uma horda surge no lugar e começa a entrar pela garagem, e vários walkers vagam pela rua. O Shane começa atirando em vários, mas aí ele muda de estratégia e deixa a Andrea lidar com a situação sozinha de propósito. É tipo um teste pra ver se ela consegue se virar quando a coisa aperta de verdade. Aí depois de errar alguns disparos, a Andrea acerta o primeiro disparo, e o milagre acontece porque a mulher simplesmente vira uma máquina de headshots, começando a dar headshot em tudo que se move, e parece que ela libera toda a raiva desde a perda da Amy. Depois de sobreviverem à horda de walkers, os dois ficam cheios de adrenalina, e no caminho de volta pra fazenda, a Andrea fica bem safadinha, e o Shane pelo jeito tava querendo também. Aí eles param o carro ali mesmo, para dar uma relaxada. Enquanto isso na fazenda, o Glenn volta para falar com a Lori. Ele conta o que aconteceu na farmácia, deixando bem claro que foi por um fio que não deu merda, e o Glenn também deixa um frasco de vitaminas pré-natais, mostrando que se preocupa com a Lori, independente da decisão que ela tomara. E os dois conversam sobre o peso da escolha que ela tem pela frente. E aí o Glenn aconselha ela a conversar com o Rick sobre tudo isso, antes de tomar uma decisão drástica, porque guardar esse segredo não vai levar a nada de bom. Sozinha na barraca, a Lori olha para as pílulas por um bom tempo. Ela tá claramente dividida, pensando no que fazer. No fim, ela decide tomar as pílulas todas de uma vez, mas logo em seguida bate um arrependimento gigante. E por isso, a Lori sai correndo da barraca e vai até perto da mata, onde ela enfia o dedo na garganta e força o vômito para expelir as pílulas que acabou de tomar. E vemos o quão confusa ela está sobre a gravidez. Uma parte dela acha que não pode trazer um bebê pro mundo do jeito que tá, mas outra parte não
consegue abrir mão dessa criança. Então, o Shane e a Andrea voltam pra fazenda com aquela cara de quem aprontou, e o Dale percebe na hora o clima entre os dois. Aquele olhar relaxante deixa óbvio o que rolou. Por isso, o velho vai confrontar o Shane, pedindo pra ele ir embora da fazenda. E quando o Shane pergunta se é por causa da Andrea, o Dale deixa claro que não, que ele tá preocupado com o grupo todo. E aqui vem aquela cena icônica que virou meme, já que o Dale joga na cara do Shane, que sabe que alguma coisa errada aconteceu com o Otis, que aquela história de sacrifício heróico não fecha direito. Ele também lembra do momento lá em Atlanta, quando viu o Shane apontando a arma pro Rick, pensando em finalizar o melhor amigo dele. E aí o Dale deixa claro que sabe o tipo de homem que o Shane é, mas o Shane não nega nada, ele só responde de uma forma ameaçadora. Ele fala que o Rick é tipo um irmão pra ele, o melhor amigo dele. Mas aí o Shane diz que se o Dale acha que ele seria capaz de atirar no melhor amigo, imagina o que ele faria com alguém que ele nem gosta, quando a pessoa começa a jogar acusações pro ar, praticamente ameaçando o velhinho de morte, o que deixa o Dale assustado, e o cara percebe que mexeu com alguém perigoso, mas não tem como provar nada do que suspeita. E o Shane deixa bem claro que não tem medo de fazer o que for preciso para sobreviver, mesmo que isso signifique eliminar quem ficar no caminho dele. Mais tarde, o Rick volta pra barraca dele e da Lori no acampamento. Ele senta para descansar um pouco, e acaba encontrando as cartelas de pílulas do dia seguinte jogadas ali. Algumas estão vazias e outras pela metade. O Rick pega os pacotes e fica olhando com aquela cara de que acabou de descobrir uma bomba. Ele nem precisa perguntar muito para entender o que tá rolando, mas ainda assim ele vai tirar satisfação com a Lori. Então o Rick sai da barraca procurando a esposa. Quando encontra ela, o cara pergunta se tem alguma coisa que ela quer contar, e a Lori percebe que ele achou as pílulas, e não tem mais como fugir da conversa. Ela admite que tá grávida, e que foi o Glenn que buscou as pílulas para ela. O Rick fica visivelmente nervoso com a revelação, mas tenta se controlar. Só que aí ele explode e começa a gritar com ela. O cara joga na cara da Lori que ela vive cobrando dele por esconder as coisas, por não contar tudo, mas ela mesma tava segurando um segredo gigante desses. É aquela discussão de casal onde os dois estão certos e errados ao mesmo tempo. A Lori tenta explicar que não sabe como eles vão conseguir lidar com um bebê nesse mundo todo cagado. Ela fala que mal conseguem proteger o Carlinhos direito, que o garoto quase morreu, que eles vivem fugindo de um perigo pro outro. Então, como é que eles vão criar um recém-nascido nessas condições? Um bebê que chora alto, que precisa de fraldas, comida especial, cuidados constantes, num mundo cheio de walkers que são atraídos por barulho. A lógica dela faz sentido, mas o Rick não quer aceitar essa linha de raciocínio. Aí o xerife tenta se acalmar, respirar fundo, e fala que eles vão dar um jeito de fazer funcionar. Ele insiste que precisam tentar, que não podem simplesmente desistir antes mesmo de começar. E o cara argumenta que se todo mundo pensasse assim, a humanidade inteira estaria condenada, e alguém precisa acreditar que existe um futuro, que vale a pena continuar vivendo e tentando construir algo. Para completar, o Rick aponta que ela tomou as pílulas, mas também as vomitou logo em seguida, o que prova que no fundo, ela quer ter esse bebê. Ele deixa claro que o arrependimento veio rápido demais para ser coincidência, que alguma parte dela quer dar uma chance para essa criança. A Lori fica sem resposta para isso, já que ela realmente não conseguiu ir até o fim e aquelas pílulas não iam funcionar também, mas não vamos entrar no mérito disso. Então os dois ficam ali tentando processar tudo. Depois de um tempo, o Rick pergunta se tem mais alguma coisa que ele deveria saber. A Lori engole seco, percebe que chegou a hora de contar tudo. Aí ela começa a falar sobre o Shane, mas nem precisa completar a frase. O Rick a interrompe e fala que ele já sabia do caso entre os dois desde o começo. A revelação deixa a Lori chocada, mas o Rick explica que entende o contexto todo, que ela achava que ele estava morto, que o mundo tinha acabado, que ela precisava de alguém para se apoiar. Ele não repreende ela pelo que aconteceu. O Rick simplesmente reconhece que a situação era impossível e que ela fez o que achava que precisava fazer para sobreviver emocionalmente. E a Lori diz que foi exatamente isso. Bom, galera, não tem muita ação nesse episódio aqui, mas praticamente várias tretas estouraram aqui e tá todo mundo no limite. O que resta é esperar pra ver, já que a Maggie realmente estava certa em dizer que o grupo apenas usa o Glenn como isca de Walker, tipo quando ele desceu naquele poço. Aquilo foi super arriscado, e ele facilmente poderia ter virado um zumbi, mas quem precisa acordar e se impor é o Glenn, já que ficar aceitando tudo que é missão maluca assim é garantir que vai virar um Walker logo logo. Já sobre aquela missão do Shane e da Andrea, bom, aquilo foi arriscado, ainda mais considerando que surgiram vários zumbis do nada, e eles poderiam facilmente ficar encurralados ou serem mordidos. Por sorte, a Andrea virou o John Wick do nada, ou a Eve de bailarina, se você preferir, se bem que o Shane limpou todo o caminho até o carro, e ela ficou atirando em vários zumbis à toa ali, só pra gastar munição mesmo, e mostrar que finalmente aprendeu a atirar, já que se você olhar bem, não havia mais necessidade tática para continuar atirando, mas se essa foi uma estratégia do Shane para fazer a Andrea acertar os disparos, o cara mandou bem. E sobre depois da missão, eu sei que a adrenalina que eles passaram podem acarretar na relaxada, para aliviar a tensão toda, mas eu espero que o cara tenha usado um protetor de relaxadas, né? Afinal, se tiver mais uma grávida no grupo, o cara vai bater o recorde de ser pai no apocalipse zumbi. E depois do acampamento, tudo que o Dale falou é a mais pura verdade. O Shane é um cara totalmente desequilibrado, ele é uma bomba relógio, e eu não duvido que ele cumpriria com a ameaça que fez contra o
Dale. Como eu já falei antes, o Dale deveria repassar isso pro Rick, dizendo que não tem provas concretas sobre as alegações, mas que ele viu com os próprios olhos. Isso pelo menos serviria pra deixar o Rick ligado, se bem que ele já deve estar, né? Afinal, o Shane mentiu pra Lori e depois pegou a mulher do cara por ter dito que o Rick estava morto. Não dá pra chamar esse cara de melhor amigo, né? Pelo menos agora, a Lori e o Rick não tem mais segredos, e é uma boa manter dessa forma daqui pra frente. E vamos combinar, né, galera? O Rick merece o troféu de marido do ano aqui. O cara já sabia do rolê que ela teve com o Shane e não falou nada sobre isso. Também não tinha como não perceber todo aquele climão, mas a escolha que ele fez foi extremamente racional. Poucas pessoas teriam esse controle emocional para viver num apocalipse ao lado do cara que disse que você morreu e foi logo ficar com a viúva. Além disso, galera, como eu não passo as notas nos episódios de The Walking Dead, eu vou começar a eleger por episódio a melhor kill de zumbi, igual o pessoal faz lá em Zumbilândia com a morte do zumbi da semana. Nesse episódio, quem recebe o prêmio é o Glenn, finalizando aquele zumbi na farmácia para salvar a Maggie. Deu bastante trabalho e exigiu bastante esforço físico do cara. Essa kill foi muito melhor do que aquele killing spree da Andrea. Fala, galera, vocês acham que tudo isso acalmaria antes da tempestade? Me contem nos comentários. E se você morasse em uma cidade com uma criatura perigosa caçando todas as crianças, o que você faria? Quer saber se essas crianças vão sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e tome cuidado com os amigos que você escolhe. Nunca se sabe quando eles podem ser parecidos com o Shane.